Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos ao Pala Zeca de hoje. Estou aqui, eu, o Pala, ao lado do Zeca, como sempre. E além disso, teremos também a participação de outra pessoa que ainda não chegou, mas vai chegar a qualquer momento. E eu gostaria, então, de dar as boas-vindas. Tudo bem, Zeca? Beleza, Pala? Tudo certinho. Feliz. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras, vai falar do Vilha Sante, do que rolou nos últimos dias. Como a gente estava falando ontem que veio o programa, a gente falar bastante sobre essa sensação de que a gente queria que acabasse, ficar preso no momento só. Queria ficar preso nesse jogo do 5-0 contra o São Paulo, mas eu não consigo fingir que tem Palmeiras e Bahia sábado e eu quero ver o que vai rolar. Sábado ou domingo, agora não lembro. Então, como diria Jorge Aragão, foi tão bom, mas foi só por um momento. Então, vida que segue. Vida que segue. E é uma boa pergunta. Tô até conferindo aqui no SofaScore para ver que dia que é o jogo do Palmeiras. O Palmeiras joga dia 28, amanhã. Dia 28 às 19 horas. Então, o jogo é amanhã, às 7 horas da noite, contra o Bahia. E é um jogo que basicamente vai definir se a gente vai ser campeão brasileiro ou não, né, Zeca? É uma final antecipada aí. Se o Palmeiras ganhar amanhã, a gente já pode começar a tatuar, né, o número 12. Mas se o Palmeiras não ganhar amanhã, a gente já pode falar para os botafoguenses fazerem essa tatuagem por nós. Bom, só queria ressaltar que antes de começar a discutir os assuntos importantes de hoje, galera, a gente tem sub liberado aqui na Twitch, então por favor, deixe seu sub. Tá muito perto, tipo assim, cara, tá a $2 da gente conseguir pagar um mês de StreamYard, o que é, mano, fantástico. A gente conseguiu essa grana em, mano, poucos dias, então é muito importante também agradecer a todos vocês, né? Eu acho que é um número muito massa. É claro, a gente precisa, não é de muito dinheiro para pagar um mês de StreamYard, né? São $20. Mas a gente já conseguiu aí, pô, R$17,90 em 2 dias. Então, a gente agradece muito. Se vocês puderem continuar doando, não doando, né? Mas sim, dando sub. O Prime Apoiando também vale. O projeto. Apoiando o projeto, exatamente. E se você não puder, não se preocupa, mano. Pode sair da live, assim, a gente não quer você aqui com a gente. Tô brincando. Se você não puder, mano, o que você pode fazer é só compartilhar a live, ou enfim, seguir nas redes sociais, interagir com os nossos posts, se inscrever no canal no YouTube, qualquer coisa assim que você tiver a fim de fazer, interesse. Já ajuda demais também, porque a gente tá em outras plataformas. E qualquer forma aí de demonstrar apoio é muito legal também pra gente continuar fazendo esse trabalho. Enfim, a gente agradece demais a todo mundo que tá aqui com a gente todos os dias. Sempre tem gente aqui comentando, engajando, e eu acho isso muito massa. Além disso, como eu já disse, né, a gente tem um canal no YouTube, todas as lives que a gente faz aqui na Twitch, às 10h30, a gente termina aqui e já sobe direto no YouTube, então se você não conseguir ver ela na Twitch, não se preocupe, ela vai ficar salva para sempre lá no YouTube, é só você se inscrever lá no canal, @porqueiras, pode procurar lá no YouTube que você vai achar. E aí você vai conseguir ver todas as nossas lives, todos os nossos vídeos, cortes, a gente sobe cortes de live também lá, por exemplo, ontem a gente reagiu ao Barolo, a gente subiu um corte específico reagindo ao Barolo. E a gente sempre deixa passando aqui nossas redes sociais, estão passando exatamente agora, inclusive. Twitter, @porqueiras, YouTube, @porqueiras, TikTok, @oporqueiras. E é isso, Zeca, acho que essas são as considerações de hoje, né? É isso, perfeito. Boa demais. Então vamos começar falando sobre o nosso mano. Peraí que o Jimmy, que vai entrar com a gente, falou que tá entrando. Ele vai entrar aqui, então, a cada segundo, qualquer segundo aqui, já vai entrar com a gente. Mas eu queria, então, introduzir o assunto de hoje, Zeca, que é sobre o nosso mano Vilha Sante. Por quê? Como que começou essa história de que o Palmeiras quer o Vilha Sante do Grêmio, um volante? Começou porque, primeiramente, o Globo Esporte, que é o maior portal de notícias aí de futebol, eles dificilmente erram, dão alguma barrigada, enfim. Eles publicaram que o Grêmio está atrás da renovação do Vilha Sante, ele que chegou lá em 2021. E aí o Vilha Sante não está aceitando, ele recusou a primeira proposta e os empresários dele, eles querem que ele seja pago na mesma medida que os outros grandes astros do elenco são pagos, porque eles entendem que o Vilha Sante tem regularidade, é um jogador importante. Então, claro, eles não querem que o cara receba igual o Soares recebe, mas eles querem que o cara tenha ali pelo menos alguma proporcionalidade em relação ao que os outros jogadores importantes do elenco do Grêmio estão recebendo. E aí, nessa brincadeira, o Palmeiras apareceu como o gaiato. O Palmeiras apareceu como o time interessado e já monitorou, já fez as famosas sondagens pelo atleta. Aí eu queria só dizer uma coisa, Zé. Tem tem algumas coisas aí que vão incrementar essa história. Não é só que o Palmeiras quer o Vilha Sante.
vamos traçar primeiro um histórico dessa negociação. Antes do Vilhaçante vir para o Grêmio, quem tinha interesse nele era justamente o senhor Palmeiras. Em 2021, você pode procurar no Google, enfim, notícias dessa época de que o Palmeiras queria sim a contratação do Vilhaçante. O Jimmy já tá aqui com a gente na tela, eu vou puxar ele já, mas enfim, só terminando de traçar esse histórico, ele tá nos ouvindo. Então o Palmeiras queria a contratação do Vilhaçante. Não deu certo, óbvio, diretoria Barros, e ele veio pro Grêmio. Além disso, meu querido amigo Zeca, os representantes do Vilhaçante são os mesmos representantes do nosso querido Gustavo Gomes, que é o zagueiro do Palmeiras paraguaio, assim como o Vilhaçante, os dois são companheiros ali da seleção paraguaia. Então, assim, tem esses detalhes. O Palmeiras já quis ele e ele é do mesmo representante do Gomes. Só um detalhe que talvez isso não seja tão bom, né? Os representantes do Gomes agora adoram meter a faca no Palmeiras, né? Eles teve aquele caso da renovação no Paulista de 2020. Enfim, os representantes do Gomes não são lá as pessoas mais amigáveis do mundo com a diretoria do Palmeiras, mas pelo menos já existem ali relações de anos. Agora, sim, coloco o nosso amigo Dimitrios Dantas na tela. Pode falar, Zé. Em relação aos. E aí, Pelo menos pessoal, eles estão bom trabalhando. dia. E aí, Jimmy? E Pelo aí, menos Jimmy, eles estão trabalhando com jogadores bons, né? Esperamos que mantenha nesse padrão. O Gomes foi ótimo, se o Vila Sante for ótimo, valeu super a pena. Mas tá engraçado, porque eu não sei, a gente estava falando tanto de patrocínio nas últimas semanas em relação a Crefisa e coisa do tipo. E eu tô desconfiado que a Volkswagen tá querendo alguma coisa com o Palmeiras, porque a gente acabou de fazer 5 gols no São Paulo. Agora a gente está especulando nosso terceiro volante da janela. Alguma coisa tá acontecendo aí nos bastidores, porque não é possível. Mas falando sério agora, a gente teve a situação do Aníbal Moreno, que não se falou mais, e a última notícia de que vinha, estava fechado, né? Não apareceu nenhuma notícia que melou. Teve a situação do Caio Alexandre, que o Veloso trouxe do nada e ninguém mais patrocinou isso, não se teve atualizações. Na verdade, teve que o Palmeiras de fato tinha interesse. Saiu no Globo Esporte, o André Hernan falou, só que falaram que era impossível, tipo, que o Palmeiras ia ter que pagar 10 milhões de euros. Mas outros veículos chegaram a noticiar o interesse, pelo menos. Perfeito. Mitada do Veloso, então. E agora a gente tem o Vinha Santos, que na real é só uma observação por enquanto, acho que o Grêmio vai fazer bastante esforço para renovar com ele, mas eu acho uma negociação interessante. O Vinha Santos é muito bom volante para o nível brasileiro, ele tem uma média boa no Grêmio, contra o Flamengo ele deu 2 assistências, ele é o jogador que mais participou de gols nessa posição, desarma, participa do jogo, não é um jogador muito velho, e pegar ele em fim de contrato seria uma negociação muito boa. Então, pô, aparentemente o Palmeiras vem bem para o ano que vem. Assim. A real é, a gente especulou nomes muito bons esse ano, né? Vamos ver se a gente vai finalizar algum negócio. Porque o padrão de 2021, de 2022 foi esse, né? A gente sondava bons nomes, nomes que se provaram muito bons em outros times, inclusive, mas que não vieram, jogadores que não vieram. Esse ano a gente não sondou nada, né? A gente só não participou da brincadeira das transferências. E aparentemente, para o ano que vem, o Palmeiras já está dando indícios de que vai participar legal. Vigia Sante é um nome bom, pô. Seria uma grande contratação do Palmeiras. É você tirar um jogador titular e forte de um time como o Grêmio, que é um time muito grande também. Então, pô, é uma negociação legal de se fazer. O Palmeiras está trabalhando, aparenta ter uma ambição. Só que assim, tem que fechar esses negócios, né? Não adianta só querer também. Jimmy, o que você acha? Você acha que o Vilhaçante é um grande nome? Tá Eu sem acho que ele áudio. é um bom nome, mas... Oi. Não, eu acho que ele é um bom nome. É que nem o Zé que falou, é um bom volante, joga no Grêmio. É um cara que não vai ser o craque do time, mas é aquele cara que chega e a gente sabe que vai atuar num nível X que é aceitável. Talvez ele não vai ser o Rafael Veiga do time, não vai ser o Dudu, mas ele vai jogar e a gente sabe como que ele joga. Tem 2 pontos que eu acho que é tipo... A minha impressão é que o Palmeiras só tem 5 nomes de volantes lá no departamento de scout desde 2020 e eles só ficam especulando
esses mesmos nomes há 3 anos, que é o Vila Sante, o Atuesta, que a gente já contratou, o Wallace e o Aníbal Moreno. Parece que a gente só especula esses nomes sempre. O Vila Sante a gente já queria quando ele estava lá no Cerro Porteño, foi pro Grêmio, a gente continua querendo ele, mas é bom jogador. Eu acho que ele não vem, deixar isso bem claro, eu acho que ele não vem. Eu acho que a gente tá prestes, a gente ainda está em outubro, mas esses próximos meses vão ser de muitas especulações, porque essa é a consequência da ação do Palmeiras ruim no mercado. Que o Palmeiras agora passou a mensagem para todo o mercado que a gente precisa de 5 contratações. Então, todo jogador que estiver passando por processo de renovação, todo jogador que quiser criar questão dentro do clube, o empresário vai falar: ah, não, o Palmeiras está interessado. Porque é óbvio, porque o mercado inteiro sabe que o Palmeiras vai precisar contratar. Eu acho que essa do Vila Sante talvez seja até isso. Tipo, todo mundo sabe que o Palmeiras está atrás de jogador, que vai querer contratar 4, 5 jogadores, pelas notícias que estão sendo dadas. Então, eu acho que existe uma grande chance de ser jogada do empresário também, falando que é o Palmeiras que quer. O Palmeiras acho que vai ser usado em muitas negociações que talvez a gente nem esteja tão interessado assim. Bom, eu concordo com o Jimmy e eu só tenho um ponto que eu queria trazer para essa discussão, né? A primeira fala que o Jimmy teve foi: olha, eu gosto do Vila Sante, mas eu acho que ele não vem. Para mim, eu acho que essa é a tônica de todas as últimas negociações do Palmeiras, cara. E eu acho isso muito frustrante. Porque todas as negociações, é o que o Zeca falou também. Pô, o Palmeiras tá indo atrás de bons nomes. O Palmeiras tá indo atrás de jogadores promissores. Mas, cara, o Palmeiras vai atrás da missão impossível. É tipo, o Palmeiras, sei lá, cara, é como se o Palmeiras fosse um ator de Hollywood e ele só quisesse pegar a mulher dos outros atores lá que já estão super bem. Então, assim, pô, o Palmeiras quer o Bruno Henrique, que ótimo, eu também quero o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Beleza, tá jogando mal. Mas o Bruno Henrique, tipo, os caras não vão querer liberar. Esse é o ponto. Eles não vão querer soltar o Bruno Henrique. O Grêmio tá querendo ficar com o Vila Sante. O Palmeiras vai e quer o Vila Sante. Cara, o Grêmio não vai querer liberar. Então, assim, existem negociações. Isso que me frustra, porque você fala, não, mas sempre vai acontecer isso, né? O Palmeiras sempre vai. Os grandes times sempre vão querer jogadores de outros grandes times. Mas o que me frustra é que o Palmeiras sempre deixa passar negócios fáceis que poderiam ser tão bons quanto e sempre quer os negócios mais difíceis. Então o Palmeiras quis tirar o Borré do River Plate, tá ligado? E aí, pô, foi uma puta novela. O Palmeiras quer tirar o Tati Castellanos do Manchester, lá não é Manchester, né? É o New York lá. Não vai conseguir. E aí, pô, você pega que nem o Curitiba, foi lá e pegou o Slimani. Você pega o Inter, pegou o Ener Valencia. O Vasco pegou o Cano. São jogadores que, porra, estavam ali dando sopa no mercado. A gente, o Vasco pegou o Cano, agora o Fluminense tá com o Cano. Cara, são jogadores que sempre estiveram ali de boa e o Palmeiras não pega, tá ligado? Então, meu, é foda, cara. Isso que é foda. O Palmeiras quer esses negócios impossíveis e a impressão que dá é essa, tipo, olha, que legal, o Palmeiras tá bem no mercado, só que o Palmeiras não vai conseguir. A gente já sabe que não vai ser uma negociação que vai acabar dando bom pro Palmeiras. E aí existe outra questão também, que o Jimmy já passou um pouco por cima e eu queria só aprofundar mais. Qual que era um grande temor do Palmeiras no mercado nas últimas janelas de transferência, né? Porque, assim, existia um período muito grande que o Palmeiras foi dirigido pelo Alexandre Matos e o Palmeiras inflacionava pra cacete o mercado. Então ia lá e metia, cara, valores absurdos, astronômicos e conseguia fazer essas negociações difíceis. Então ele foi lá no Atlético Nacional, pegou o Borja, que era uma negociação impossível. Ele foi lá pegou o Guerra, ele foi lá e tirou o Mina. Enfim, conseguiu fazer com que o Barcelona não contratasse o Mina e pegou o Mina pra gente. Enfim, negociações impossíveis. E aí todo mundo tinha a impressão de que o Palmeiras era o time mais rico do mundo. E o Palmeiras quis um pouco apagar essa ideia de que era o time mais rico do mundo. E aí passou-se 2 anos de Anderson Barros naquele discursinho de tipo assim, pô, não vamos contratar jogadores caros, não vamos oferecer valores astronômicos, porque a gente não quer ficar visto no mercado como um time que vai ter um caminhão de dinheiro, e aí os empresários sempre vão pedir muito mais pelos jogadores. Beleza. Aí agora a gente chega nessa janela de transferências, o Palmeiras quer o Bruno Henrique, oferece um contrato de 4 anos e oferece um salário maior do que o Flamengo está pagando. E aí vem essa negociação agora do Vila Sante, que tá pedindo uma renovação com o Grêmio. O Palmeiras vem e quer entrar nessa negociação
E provavelmente, se for entrar de fato, vai ser uma negociação que o Palmeiras vai oferecer mais dinheiro do que o Grêmio está oferecendo. E aí, o problema é, beleza, se você faz isso e consegue contratar, tá legal. Agora, se você faz isso e não consegue contratar, cara, você vai passar a impressão pro mercado de que, tipo assim, olha, eu tô com muita grana, então ofereçam-me seus jogadores ou me usem, caso vocês estejam negociando com outro clube, e me usem de escada, que é o que mais ou menos o empresário do Bruno Henrique já fez com o Palmeiras. Então, para mim, essa é uma preocupação. Porque se você for entrar com um canhão em um negócio, você tem que conseguir. Você não pode se dar o luxo de, tipo assim, mostrar pro mercado que você tá esbanjando dinheiro e não fechar o negócio. Porque aí, cara, você vai estar sujeito a vários outros clubes entrarem e começarem a te usar. E aí você vai acabar ficando só na mão. Enfim, essa é uma preocupação que eu tenho. Não sei se vocês concordam com essa visão. Essa foi uma discussão até que a gente teve na época do Aníbal Moreno, lá no começo, no meio do ano, que parecia que o Palmeiras só podia contratar volante acima de 8 milhões de euros, como se não existisse volante de 4, 5, que talvez não fossem a realidade ali do mercado, não fosse um Aníbal Moreno ainda, mas que pudessem vir a ser. Mas não, o Palmeiras só queria o Aníbal Moreno por 10, o Wallace por 12, e falava que estava muito caro. E eu acho que é um pouco isso, assim, tipo, Palmeiras não tem que contratar apenas os melhores jogadores do mercado, tem que contratar os jogadores que têm valor no mercado. Tem que contratar os jogadores que às vezes vão desempenhar daqui um ano ou daqui 2 anos, e se tiver uma certeza, aí sim você desembolsa um valor alto, mas não tem por que se manter, fazer isso só ir atrás de negócios impossíveis, né? O Bruno Henrique, o Vila Sante, que também é um negócio muito difícil. É isso, e aí, Zeca? Eu acho que o caso do Bruno Henrique e do Vila Sante, eles têm algumas diferenças. Até pelo que o Jimmy falou. Eles irem no Bruno Henrique, que é um jogador que é um caso muito específico porque traria muita... Seria mais uma manobra política e de moral do que de fato de futebol. Mas é interessante eles, de novo, saírem dessa... Entrarem em uma mentalidade que, às vezes, o jogador não precisa ser revendido. Ele pode só jogar muito bem no clube e isso ter feito valer o investimento, sabe? Mas acho as situações um pouco diferentes porque eu acho que pode ser que se a gente for entrar num leilão pelo Vidia Sante, pode ser que ele prefira jogar no Palmeiras, porque ele tá no Grêmio, então, porra, é muito complicado a gente não conseguir nem vencer nenhuma batalha contra um time grande demais. A gente perdeu por Santos essa janela, o Jean Lucas. Perder o Vidia Sante agora seria muito complicado. E chega um ponto que, assim, o Palmeiras está se achando mais esperto que todo mundo, sabe? E não é. Tá bem ridículo isso, porque, assim, ofereceram o Jean Lucas pro Palmeiras, o Palmeiras falou, não, tá caro demais, ninguém vai pagar isso aí, cara. Você tá maluco? O que o Santos fez? Pagou. O Santos. O Santos. Eu tenho a impressão que eles estão constantemente entrando nessa de, não, agora você perdeu a mão, você se ferrou, perdeu uma baita negociação. Foi o que a gente fez com o Tati, né? Que o Tati, querendo ou não, o Tati a gente insistiu, e aí ele acabou dando para trás. Mas, no final, ele estava certo. A gente estava pagando até pouco, porque ele estava valendo muito bem na Lazio agora, né? Só que, assim, o Palmeiras não consegue mais pegar uma oportunidade de mercado, realmente. Parece que eles fazem o mais difícil para justificar o fracasso, inclusive. Porque surgem oportunidades o tempo inteiro e o Palmeiras fica nessa de responsabilidade financeira, mas é o que eu sempre falo, o problema do Palmeiras não é gastar dinheiro. O Palmeiras gasta muito dinheiro. Ano passado, o Palmeiras gastou dinheiro demais para contratar jogadores. O Arthur, esse ano, foi bem caro. Foi muito caro. Então, assim, o problema do Palmeiras, eles identificaram isso, a gente identificou isso, de que o problema não é o investimento em si, mas aí eles trouxeram para o lado oposto da moeda. Então, eles gastaram demais ano passado para não trazer ninguém relevante, e esse ano eles gastaram pouco para não trazer ninguém relevante, praticamente, também. Então, assim, falta um pouco mais de malícia do Palmeiras, de maturidade. Talvez o Vidia Sante mude um pouquinho essa jornada, né? De que é um jogador que vai estar em final de contrato, pode ser uma oportunidade de mercado, e o Palmeiras fechar essa negociação. Mas entrar nesse joguinho de novo, igual foi 2022, de negocia, um nome empolgante,
e perder esse jogador, porra, não dá, sabe? Não dá. Ainda mais porque a gente vê o tempo inteiro surgirem jogadores do nada, em times ao lado, e também surgirem jogadores badalados, que pareciam negócios difíceis, também em times ao lado. A gente tem o Inter, por exemplo. O Inter é um exemplo disso. O Corinthians fez alguns negócios desse também. É que é difícil se inspirar no Corinthians porque o negócio é muito ruim. Mas assim, eles não caíram porque eles acertam um negocinho ou outro de vez em quando. O Inter não foi para a final da Libertadores, assim, por causa de uma pipocada absurda. Mas é um time que foi montado ali para jogar aqueles 5, 6 jogos e eliminou o River Plate, eliminou o Bolívar, não eliminou o Fluminense, porque o Fluminense está iluminado para ganhar essa Libertadores. Então, assim... E assim, o Inter mostrou que poderia eliminar, né? Não é que o Inter não eliminou por o Inter falta jogou de melhor os 2 jogos. Exato, o Inter Sim, jogou para ganhar a ida e a volta e conseguiu fazer um vexame bizarro, assim. Mas foi aquele negócio inacreditável. O futebol tem dessas, mas eles mostraram preparo, né? E, cara, o Palmeiras... Porque antes a gente tinha desculpa, beleza, a gente não jogou, mas a gente não contratou, mas a gente ganhou. E esse ano a gente passou longe de ganhar todos os títulos. A gente passou longe de ganhar a semifinal da Copa do Brasil, porque em momento nenhum a gente esteve na frente, em nenhum momento a gente esteve com um pé na final, contra um time muito mais fraco talvez não, mas mais barato, muito, muito mais barato do que o Palmeiras. Um time que tomou 5-0 do Palmeiras faz 2 dias. Isso na Copa do Brasil, né? E na Libertadores a gente perdeu pro Boca, que é um time muito barato, um time que, porra, não ganha de ninguém, cara. Faz um mês que o Boca Juniors não ganha. O melhor jogador do Boca é um refúgio do Palmeiras. É verdade, que é o Merentiel. Que não sei porque mandaram. Quer dizer, a gente já falou que mandaram embora, né? Porque eles esqueceram de olhar a notícia de que iam aumentar o limite de estrangeiros. Que eles decidiram manter o ato extra, né? Mas, enfim. Não é possível que os caras olhem para dentro do clube e falem, agora tá tudo certo, sabe? Acho que é o que eu tô falando. Eu acho que ontem não, quarta-feira, o jogo contra o São Paulo foi um indício de que as coisas podem mudar, recomeçar a temporada com novas visões. O Abel na coletiva, acho que a gente pode até começar a passar um pouquinho por isso, ele falou sobre perder para aprender algumas coisas, então espero que ele tenha tirado algumas lições dessa temporada. Por isso que a gente torce por algumas derrotas pedagógicas de vez em quando, a gente é chamado de pouco palmeirense quando isso acontece, mas às vezes é preciso aprender, apanhar, para chorar numa Copa do Brasil, chorar no Campeonato Paulista, para comemorar uma Libertadores depois. É isso. E só um adendo, eu esqueci de mencionar uma coisa sobre a negociação do Vilhaçante, né? O Zeca falou que seria muito triste se o Vilhaçante preferisse ficar no Grêmio caso houvesse um leilão. E a informação, é claro, a informação vem de Porto Alegre, então, não que a gente está desconfiando do repórter, mas é o que eu sempre digo. Quando a informação vem do setorista local, ele vai ter a versão da diretoria local. E aí o que passam para ele é isso. Mas a informação de que vem de Porto Alegre é de que ele prefere ficar no tricolor. A prioridade de Vilhaçante é permanecer no Grêmio o tempo todo. Então, ele não se viu tentado, pelo menos nesse momento, por uma oferta do Palmeiras. Até ele receber a ligação de barra. Que foi? Isso eu acho que Não, eu acho que isso é um pouco também da minha tese de que pode ser uma jogada do empresário, que é isso. Tipo, todo mundo sabe que o Palmeiras vai se interessar por vários jogadores. E então ele tá falando, o Palmeiras sondou, hein? Mas o Vilhaçante que é o Grêmio, claro. Se vocês aumentarem aí o salário, ele fica. Mas, cuidado com o Palmeiras. Não, concordo, é isso. Então, enfim, só um outro caso para a gente não passar batido aqui na live, que pode estar acontecendo em relação a isso de empresário também, é o nosso queridíssimo Gustavo Scarpa. A gente pode até discutir isso em outras lives, mas a notícia que saiu nos últimos dias, né? Inclusive de portais lá da Inglaterra, por exemplo, Nottinghamshire Live, né, lá de Nottingham, é de que o empresário do Gustavo Scarpa buscará o retorno do meio-campista ao Brasil no final da temporada. Alguns clubes, como Flamengo, Fluminense e Palmeiras, já estão monitorando sua situação. Segundo o Notes Live, o Palmeiras parece ser o destino mais provável e tem a prioridade na disputa. Assim, tem total cara de cavada de empresário, né? Até a própria notícia já diz, é o empresário que quer que ele volte.
Mas Scarpa podendo voltar para o Palmeiras aí, então, né? Eu que tô até com uma camisa aqui do Nottingham Forest, se vocês estão vendo aqui é um escudo antigo do Nottingham Forest. Mas, enfim, eu acompanho todos os jogos do Scarpa lá. E é isso, mano. A gente pode ter Acompanha tanto que você não sabe que ele tá jogando no Olympiacos, mas tudo bem. Exatamente. Mas é isso. Eu acompanho o Scarpa, sempre sou um grande fã do jogador Gustavo Scarpa. Vocês não estão entendendo, gente. Aí aqui prefiro o Bolsonaro presidente do Brasil de novo do que Scarpa de volta ao Palmeiras. Tem gente que realmente, de fato, não gosta do Gustavo Scarpa. Eu não sou tão hater assim, apesar de eu estar zoando com o Scarpa agora, mas, enfim. E além disso, falar em Bolsonaro, hoje é aniversário do presidente Lula, né? Então, feliz aniversário aí, presidente Lula. Escorpiano, assim como eu. Parabéns, presidente Lula. Aí aqui, vai começar a ter audiência a roda, ele precisa estar perto do fórum. É verdade. O Scarpa precisa voltar para o Brasil. É verdade. Né? Isso é uma informação importante do Leandrovski aqui. O Mike já conseguiu. O Mike já conseguiu pegar uma parte do salário do William Bigode. E, então tá faltando o Scarpa também pedir aqui na Justiça Brasileira. Vamos ver se ele consegue. Mas eu não quero Scarpa de novo, não. Eu tenho a sensação de que se o Scarpa voltar, ele vai voltar para um time, ele vai fazer um gol absurdo de fora da área contra o Palmeiras. Aí todo mundo vai falar, olha aí, o Palmeiras não quis o Scarpa. Mas eu sinto que o ganho do Palmeiras vai ser maior do que o que a gente vai perder tomando esse gol. Mas a gente vai tomar um gol do Scarpa, com certeza. Isso, eu não tenho a menor dúvida disso. E aqui a informação, né, do Léo Vieira, que tá sempre aqui com a gente, o palmeirense presidente Lula, é verdade. Então, feliz aniversário a mais um membro da família Palmeiras. E vamos então para a coletiva do Abel, gente, porque vocês acharam que a gente ia deixar o Abel Ferreira passar ali, né, incólume do que ele falou, dos crimes que ele falou depois do jogo contra o São Paulo? A minha ideia era essa. Só que como não teve pauta hoje, a gente vai falar do Abel, porque é o que tem para falar. Eu separei aqui alguns tweets do Murilo Dias, ele que é o setorista oficial do Palmeiras de coletivas. Todas as informações da coletiva passam. Inclusive, o Abel pode nem ter falado, mas se o Murilo Dias tweetou, eu dou como se o Abel tivesse falado. Enfim, a gente tem aqui primeiro uma aspa que o Zeca mandou para mim, que eu acho interessante, né? Até o que o Zeca estava falando. Depois do jogo contra o São Paulo, em que o Palmeiras meteu 5-0 contra o São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver esse jogo, mas enfim, fica a informação, o Palmeiras fez 5-0 contra o São Paulo, é importante às vezes frisar, né? Foram 5 vezes, na verdade 6 vezes que a bola do Palmeiras entrou no gol do goleiro Rafael, e aí 5 valeram, e no primeiro turno foi 2-0. E o Abel disse, eu sei que a árvore que dá mais frutos é aquela que batemos para cair. Nem eu, nem o Palmeiras nos últimos 3 anos estava acostumado a perder como perdeu. Faz parte. Na história do Palmeiras, ganhou umas, ganhou outras, mas nunca ganhou tanto de forma tão consecutiva. Então o Abel tá lá, né? Porra, enchendo a moral dele mesmo, né? Nos últimos 3 anos a gente ganhou como o Palmeiras nunca tinha ganhado antes. Aí ele fala, não sou eu que digo, são os fatos. O que me orgulha é que mesmo em momentos difíceis, mantemos a união dentro do CT. Procuramos dar a resposta. Aí essa é a frase que a gente quer discutir aqui, porque Palmeiras perdeu para o Boca Juniors, perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil, enfim. E aí o Abel vai lá e mete a seguinte aspa. Nem sempre foi possível, mas algumas vezes é preciso perder para encontrar as soluções. Então ele está reconhecendo que foi preciso ele tomar aquela paulada do Boca Juniors para encontrar soluções e por isso o time mudou. O que vocês acham dessa frase aí do Abel Ferreira? Eu acho que ele tá certo. Acho que ele tá certo. Às vezes, realmente, você se acomoda e acha que vai conseguir da forma como tá indo e não dá. Eu acho assim, eu entendo. E, tipo, você falou desse negócio do Abel, mas é verdade, gente. O Palmeiras nunca ganhou tanto quanto nos últimos anos. Então ele tá certo também sobre isso. Mas, assim, eu acho que a grande questão, a gente discutiu isso numa live pós-jogo, foi que o erro do Abel foi ter acreditado que ele tinha mais um ano com esse elenco, assim, com esse formato. Ele achou que os líderes do elenco iriam jogar mais um ano em alto nível e não foi o que aconteceu.
Ele achou que ele ia ter tempo para deixar a base lá apodrecendo e ele errou esse ano. Tipo, não tem como tirar disso. Ele errou pra caramba, mas se ele a grande questão, e aí a grande questão para 2024 é se ele aprendeu com os erros dele esse ano. Ou se em 2024 ele vai insistir com os erros. E aí, Zeca? Cara, é muito difícil entender o que passa na cabeça do Abel, né? Porque pode ser que na cabeça dele ele esteja pensando assim, cara, deu oportunidade pra base, esses filhos da puta não fizeram nada, ano que vem não vou dar 1 minuto. Eu aprendi com meus erros. Pode ser. Fala assim, caramba, cheguei a desconfiar do Rony no Paulista e o Rony não pode sair do time de jeito nenhum, cara. Agora eu aprendi com meus erros, entendeu? Meu medo é o Abel tá pensando isso. Mas assim, o Abel, ele tá perdidinho no personagem, cara. A verdade é essa. Eu não sei se você tá com a aspa aí, Paulo, mas que ele manda um recado falando que depois que o Palmeiras que o Palmeiras jogou com o Boca Juniors, e aí depois ele escalou o time que a torcida queria, a torcida e a imprensa queria, e aí por isso perdeu para o Santos e para o Atlético Mineiro. Aí depois voltou os jogos, depois ele voltou para a escalação, para as ideias dele, e aí, não, beleza, agora sim, tá vendo como aqui, ó, é claro que eu tenho. É claro que eu tenho essa aspa. Isso é inacreditável. Aqui, eu sei que vocês têm um quê de treinador. Todos querem ser treinadores, têm grandes ideias. Gostam de escalar os times e na vossa cabeça funciona sempre. Nós jogamos o segundo tempo contra o Boca como deveríamos ter jogado, segundo vocês, que é quando ele escalou lá o Luiz Guilherme, o Kevin e o Henrique. Nós jogamos contra o Santos, como vocês disseram, e perdemos. Perdemos 4 seguidas com as vossas ideias. Aí, ó, a culpa do Palmeiras ter perdido 4 seguidas é de vocês, seus filhos da puta. Não é minha. É mais fácil estar com o microfone na mão do que estar aqui. Eu queria só, assim, bem brevemente passar por isso, porque tem uma coisa muito importante dessa declaração toda do Abel. Que ela é uma mentira por completo, assim. É uma realidade paralela. Eu acho lindo. Eu quero que o meu treinador seja um babaca. Eu quero que ele seja um babaca e vença jogos. O problema do Abel é que ele estava só sendo um babaca ultimamente. Aí perde a graça. Mas, assim, primeiro, ele citou o jogo contra o Boca, e o jogo contra o Boca foi justamente o que mostrou que as ideias dos outros no segundo tempo foram melhores, né? E se a gente pegar os 2 últimos jogos, que foram os jogos que a gente ganhou, o que era pedido por muita gente? Coloca o Endrick para jogar. E, se possível, tire o Rony. O que ele fez no jogo contra o São Paulo? Tirou o Rony e colocou o Endrick para jogar. Essa foi a super ideia dele, com o Mike na lateral de novo, jogando de ala e não de ponta, com o Marcos Rocha de terceiro zagueiro. Então, assim, quando ele perdeu, né, lá atrás, ele falou que ele gostava, que ele perdia com as próprias ideias, que foi uma coisa que até a gente elogiou. Falou, não, beleza, pelo menos ele reconhece que ele perdeu, mas que ele tentou ser coerente. Aí agora ele tá falando que o Palmeiras perdeu com as ideias dos outros. Então, é o que eu tô falando, ele tá completamente deslumbrado, assim, perdido no personagem. Acho que passa muito pela esquizofrenia que tem a Leila Pereira dentro do comando do Palmeiras, que vive numa realidade paralela. Então devem ficar puxando o saco dele, ao mesmo tempo que ele vai pro jogo e vê que o time dele tá uma merda. Então acho que ele não consegue processar o que tá acontecendo, porque ele é completamente mimado dentro do clube. Mas assim, isso posto, vamos aprender com os erros, como ele mesmo disse. Então, espero que para 2000, eu vou sempre bater nesse ponto. Espero que pro ano que vem a gente veja coisas diferentes. Isso passa por não voltar com o Gustavo Scarpa, eu acredito, né? Mas assim, eu ainda não decidi o que eu quero menos. O Scarpa no Palmeiras ou o Scarpa em outro time. Quando eu decidir, eu elaboro minha opinião. Mas enfim, eu acho que ninguém mais no Palmeiras, embora o Abel seja mimado um pouco não, bastante no Palmeiras, ninguém mais está precisando de umas férias do que o Abel, que é tipo ficar 2 meses sem dar entrevista, vai lá para Penafiel, fica com a família, volta um pouco mais, porque ele realmente ele entrou numa pira esse ano, com toda a história também do João Martins, com toda ele entrou num negócio que ele não vai conseguir sair até o final da temporada. Mas o que eu acho que o ponto que ele tá querendo fazer aí é no sentido, eu acho que depois do jogo contra o Boca, eu acho que ele sentiu que ele se perdeu, que tipo, não que ele falou, vou colocar o time da imprensa e vamos ver se dá certo.
Eu acho que, tipo, ele se perdeu. E eu acho que, tipo, ele tá se sentindo, embora seja, não faça sentido, mas eu acho que ele tá se sentindo um pouco vingado, assim, no sentido, tipo, meu sistema favorito é o 3-5-2. A gente tá jogando no 3-5-2 nos últimos 2 jogos e a gente voltou a ganhar. Então, tipo, ele sentiu, minhas convicções podem funcionar de novo. Então, eu acho que ele se sentiu um pouco vingado em relação a isso, que é tipo, voltei às minhas convicções e elas estão dando certo. Não sou um péssimo treinador. Eu acho que é um pouco isso. E o Abel, a gente conhece o Abel, né? Ele tem. Acho que passa um Na pouco de uma vitória, ele vai situação. achar que ele é o. É isso. Mano, só pra. Não. Na vitória, ele acha que ele é o fodão, que ele vai. E na derrota, ele não vai lidar muito bem. E tudo bem, a gente conhece o Abel. Eu Mas não acho que quero é ninguém isso. que lide bem com derrotas. Mas acho que só para fechar o que o Sim. Jimmy falou, jogou o segundo jogo contra o Boca, aí ele falou, quer saber? Tá todo mundo falando que tá uma merda isso aqui, então eu vou colocar uma molecada para ver o que acontece. Aí ele botou a molecada e todo mundo jogou bem. Aí ele falou, caralho, essa que eu fiz. E todo mundo chamando ele de burro, porque ele foi completamente burro na semifinal da Copa do Brasil. Foi um burro. Aí chegou agora que o Palmeiras deu uma caçapada, ele na emoção da vitória, acho que tem muito disso. Fala, não, tá vendo? Ó, isso aqui sou eu, também sou foda, também tenho mérito nessa Sim. vitória. É Só fiz claro, é merda na claro. vitória. Não, total, total. E aí, só para falar sobre Abel Ferreira, a gente tem a informação aqui do nosso setorista de Twitter, Dope Cloud. Notícia de última hora: o Palmeiras lançou uma nova camisa com design feito pelo Abel. E é verdade, não é mentira. O Palmeiras lançou, tá na página oficial do Palmeiras. Ah, e eu vou colocar mentira. aqui. É uma camisa de automobilismo. Palmeiras lançando mais uma camisa idealizada por Abel Ferreira. Essa no tema do automobilismo. Então, é uma nova camisa do Abel aí. Parece mesmo, né? Essas camisas aí de Fórmula 1, De enfim. piloto, né? É, camisa de piloto, Ela é exatamente. abotoadinha, né? Oi? Ela é Ela abotoada. é abotoada, exatamente. Cara, é uma ótima camisa, porque ela se propõe exatamente para o que ela tem de objetivo. Ser uma camisa de automobilismo. E tem pouca coisa mais feia do que camisa de automobilismo. Essas camisas da Mercedes, da Ferrari, são a coisa mais feia que tem. Então, assim, tá perfeito, cara. Tá perfeito. Mano, pior que estão tacando hate, mas eu não achei a camisa tão feia, não, viu? Ah, gente. Eu não achei a camisa horrível. Eu não uso Deixa esse tipo o de Abel- camisa. Deixa o Abel feliz, tá tranquilo. Deixa ele É fazer uma isso. camisa aí que vai vender 200 camisas e tudo bem. Mano, mas peraí, vocês duvidam que essa camisa vai vender pra caralho? Vocês Não, vai duvidam? vender. Vai vender pra caralho. Mano, isso é a cara da torcida do Palmeiras. Mano, é capaz de eu ir no jogo do Palmeiras amanhã, existe essa possibilidade. Cara, eu vou lá no Shopping Bourbon, lá do lado, é capaz de eu encontrar a cada 10 palmeirenses, 11 vão estar usando essa camisa, mano. É capaz, porque é a cara da torcida do Palmeiras, mano. Desculpa, é a cara da torcida do Abel. Então falando que é R$400. Como se 400 isso... reais? Estão falando que é 400. Eu não duvido nada. Mas como se isso fosse impedir alguma coisa também, né? Como se isso fosse impedir alguma coisa da torcida do Palmeiras. Quando o Palmeiras lançou aquela camisa especial lá recentemente, aquela camisa lá de... Nem lembro qual camisa especial que era. Também Cara, era do Abel. também teve camisa do Abel especial, mas teve outras É do camisas. Abel, é. Teve aquela camisa do Mundial. Acho que era do Mundial. Algumas camisas retrô, assim, o Palmeiras lançou recentemente. Enfim, sempre umas camisas cara pra cacete, sempre camisa que vende pra cacete na hora, tá ligado? O preço já tá na camisa, R$1.914. Ah, o Léo Vieira gostou da camisa, ó. Tá falando pras crianças tailandesas trabalharem. É isso. Bom, acho que vamos ficando por aqui então no Palazeca de hoje, né? Não tem muito mais pauta pra gente abordar. E já demos o dobro do tempo, que é o ideal da live, 20 minutos, e metade do tempo, que é o que a gente faz normalmente. Mas é isso, valeu demais aí pela participação de geral. Eu quero saber de vocês aí se vocês vão comprar a camisa do Abel Ferreira. E de resto, rapaziada, bom jogo pro Palmeiras amanhã. Palmeiras consiga. Eu de fato, mano, eu tô me começando a me pegar torcendo por esse brasileiro, cara. Torcendo pra conseguir chegar, mano. Eu não queria ter essa esperança, mas. Não, foda. acho que não dá, Paula. Não dá. Mas amanhã, Cara, na Fórmula joga, talvez a gente comece com o Fabinho, né? Então, não, tomara. Eu acho assim, porque, tipo, se o Palmeiras ganhar do... É que eu não tô muito confiante nesse jogo do Bahia, mas se o Palmeiras ganhar do Bahia, o Botafogo entrou numa situação que, como ele vai estar com dois... eles vão falar, a gente tá com 2 jogos a menos, mas não importa. O que importa é que vai estar lá na tabela, a gente a 6 pontos deles.
E aí a gente bota um medinho para domingo, mas eu não tô muito confiante nesse jogo do Bahia, não. Cara, o problema pra mim não é o jogo do Bahia, cara. O problema é tipo assim, eu já entrei naquela fase de que, tipo, se a gente meter o 5-0 no São Paulo, a gente ganha de todo mundo até o fim do campeonato. Mas aí o meu problema são os jogos do Botafogo, entendeu? É tipo, como que o Vasco vai ganhar do Botafogo? A gente precisa que o Vasco ganhe do Botafogo. Esse é o problema. Não, então, mas a questão é que tem o confronto direto, né? É Bahia e depois Botafogo. Sim, não. Mas a questão é, pra mim, o Palmeiras ganha do Botafogo. Isso já é dado. Agora, o problema são os outros jogos do Botafogo. Não, acho que o Botafogo. Não sei. Imagina. Eu acho que não. Pessoal, Pra mim, o Palmeiras depende só dele. Se o Palmeiras ganhar todos os jogos até o final do campeonato, a gente é campeão. e a única matemática que faz sentido. Se o Palmeiras ganhar todos os jogos, vai ser campeão. Vai ganhar todos os jogos? Acho que provavelmente não. Mas eu acho que não. Só que assim. Só que vai ganhar do Bahia. Se não ganhar do Bahia, pelo amor de Deus. Fudeu, né? No Allianz Parque, pelo amor de Deus, não ganhar do Bahia. Thiago Neves. Mas é que esse jogo contra o Bahia tá aquela cara de Parmeirão. E é foda porque é o Rogério Ceni, mano. Ele é muito papai do Abel, mano. O Robinho exorcizou esse demônio lá atrás, já. Quem era? O Palmeiras era freguês do Fortaleza do Rogério Ceni. Só isso, tá ligado? Mas, não, a gente meteu 4-0 nele já. Mas, enfim, se perder pro Bahia também é bom que já corta o mal pela raiz. Já pensou a gente, faltam 8 jogos para acabar o campeonato? 9. Já pensou a gente ganhar 8 seguidos? Tá dizendo aqui o Cabo Marinho, ó. A gente ganha 8 seguidos e no 9º a gente perde o campeonato? Nossa Senhora. Que isso? Não, ou pior, sabe o que seria pior? Sabe o que seria pior? Perder amanhã e ganhar os outros 8. E aí falar que a gente não foi campeão porque perdeu pro Bahia. Os outros 8. Mas enfim, se o Palmeiras ganhar 8 jogos esse ano ainda, eu vou ficar bem impressionado, porque o time tava jogando bem mal. Assim. Teve um jogo contra o São Paulo, mas vamos ver. Vamos ver amanhã e contra o Bota se sustenta, se a gente tem alguma coisa elaborada de fato para acabar o ano, ou se foi uma coisa também muito de momento, tipo, dos caras tá com a raiva do caramba do São Paulo, e o São Paulo meio feio de mão puxado, acabou juntando o útil ao agradável, sabe? É que o Palmeiras é meio psicopata, e eu acho que agora meio que lá dentro, assim, o Abel, os jogadores, eles devem estar putos ainda, tá ligado? Eles devem estar, tipo assim, não vamos ficar só no São Paulo, agora acordamos pro campeonato. Eu tô confiando nisso, porque eu tô assim. Tipo, eu tava cagando pro brasileiro. Eu tava cagando pro jogo contra o São Paulo. Sendo bem sincero, cara, foda-se, vai jogar contra o São Paulo. Cara, o Palmeiras meteu 5-0 eu tô tipo foi assim... Foi por isso que a gente ganhou, porque a gente tava cagando pra esse jogo. Pode ser. Se a gente se foca muito nesse jogo, quando a gente joga contra o São Paulo e fica pilhado, a gente não ganha. Pode ser. Mas... Porque a gente odeia o São Paulo. Vamos ver. Amanhã a gente vai ter essa resposta. Valeu demais, rapaziada. Valeu, Jimmy, por ter participado hoje. Valeu, Zeca. E valeu todo mundo que colou. Sigam nossas redes sociais. Deixem um sub na Twitch, sub Prime, ou qualquer tipo de sub que você puder. E é isso. Siga nosso YouTube, siga nossas redes sociais. Até a próxima live. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Jorge. Se o Low disse que foi o último grande momento, a gente vai fechar a temporada em grandíssimo estilo. 5-0 pro Palmeiras durante o São Paulo.